explodiu em Brasília e no Rio. Uma prova-chave encontrada pela PF, sob ordem de Alexandre de Moraes, colocou Davi Alcolumbre e Cláudio Castro no centro de duas crises que agora se cruzam. E nos próximos 20 segundos, você vai entender por que esse movimento pode mudar o tabuleiro nacional. Desde que as mensagens entre o motorista e o empresário investigado Beto Louco vieram à tona, o clima em Brasília virou carvão quente. A revelação de que canetas de Monjaro, à época só disponíveis no mercado paralelo, teriam sido entregues ao senador Davi Alcolumbre reacendeu suspeitas antigas. E, quando o próprio motorista do senador confirma o áudio, o caso sai da coluna policial e entra direto no centro político da República. Ao mesmo tempo, no Rio, a prisão do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, expôs uma manobra que os investigadores chamam de célere para blindar o legislativo e impedir que a casa tivesse de votar a prisão de TH Joias, acusado de ligação com o Comando Vermelho. E no meio dessa trama, surge o nome do governador Cláudio Castro, tentando se equilibrar entre justificativas públicas e a pressão de bastidores. Mas é aqui que a história vira. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal abra um inquérito amplo para seguir o dinheiro das facções, investigar infiltração no poder público e reabrir conexões que muitos achavam enterradas. A partir daqui, ninguém mais controla o roteiro. A semana começou com Brasília, achando que enfrentaria apenas mais uma crise de bastidor. Mas o que ninguém esperava era que um conjunto de mensagens, áudio confirmado e um rastro de conexões colocasse Davi Alcolumbre, um dos políticos mais influentes do Congresso, no olho de um furacão envolvendo medicamentos de alto valor, empresários foragidos e investigações federais. O caso reacendeu uma suspeita que vinha se acumulando silenciosamente. As relações de poder que orbitam o Senado, especialmente quando envolve sucessões internas, sempre escondem camadas que raramente são expostas ao público. E foi exatamente uma dessas camadas que veio à tona. Segundo as reportagens, o empresário Roberto Leme, conhecido como Beto Louco, é investigado como líder de um esquema de fraude em combustíveis e lavagem de dinheiro, com ramificações que, segundo a própria PF, poderiam envolver até postos ligados ao PCC. É nesse ambiente que surge a conversa sobre a entrega de canetas de Monjaro, um medicamento de altíssimo valor e que, em agosto de 2024, sequer era liberado pela Anvisa. Para obtê-lo, só com intermediários, mercado paralelo ou viagens ao exterior. É justamente esse cenário que transforma um simples presente em algo politicamente explosivo. Relatos de bastidores afirmam que, durante um almoço na casa do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, Alcolumbre comentou a dificuldade dele e de outros senadores para conseguir o medicamento. E teria ouvido de Beto Louco a promessa de resolver o problema rapidamente, graças a uma mulher chamada Franciele, ligada a viagens frequentes a Dubai. Nada disso, por si só, constitui crime. Mas o que coloca fumaça no ar é a contextualização. Um empresário investigado por fraude e lavagem, oferecendo favores sensíveis a um senador que, naquele momento, era apontado como favorito à sucessão da presidência do Senado. Mas tem um detalhe. As mensagens recuperadas pela PF mostram que o motorista de Beto Louco foi acionado no dia seguinte para buscar o medicamento que chegaria num voo comercial. E ao ser informado da entrega, o motorista questiona: é para o Davi? Sugerindo familiaridade com a rotina do senador. Horas depois, a confirmação. O motorista pessoal de Alcolumbre, Janduí Nunes, envia um áudio dizendo que o senador já estava sabendo da entrega, que havia dado um jeito de falar com ele e que estava tudo ok. Quando a reportagem procurou Janduí, ele confirmou que a voz era dele. Não negou a entrega. Não negou conhecer o outro motorista. O áudio existe, os horários batem, e o silêncio de Alcolumbre, que não respondeu às perguntas da imprensa, só ampliou o eco do escândalo. Enquanto isso,